Tem mais algum tema, Ana? Alguma dica? Serginho, você acha que concorda? Botar magia, baixa magia? Pode ser, fala sobre a egrégora, Isso. alta magia, baixa magia. Rodrigo, tem alguma opinião aí de assunto? Sobre os espíritos bons, espíritos maus. Pode falar, se tiver alguma opinião. Sobre a nossa função, o que é nosso dever. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo tranquilo, né? Tá me ouvindo bem, né? É mais gente pra entrar? Acho que não, só eles. Boa noite. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo, tô ouvindo sim. Beleza, ótimo. Ô, É um prazer ter o senhor aqui conosco. opa, eu aqui, o prazer é meu. Ótimo. Hoje, então, nós vamos discutir sobre uma parte ritualística. Primeiro, vamos começar sobre a egrégora, a definição e talvez um adentro mais profundo sobre a egrégora. Basicamente, egrégora, por definição, seria uma energia basilar, uma energia pura, uma energia áurea. Talvez um pouco mais densa do que o espírito, que seria diretamente advindo de uma centelha divina. Já a egrégora é mais advinda também e provinda dessa centelha, ou seja, ela é uma reação dessa centelha quando as pessoas se unem e pensam de forma a colocarem todas elas ligadas entre si, e pensando em um objetivo próprio, um objetivo igual e um objetivo de mesma vibração, vamos dizer assim. Depois eu vou explicar um pouco mais profundo. A egrégora nada mais é do que você pegar a energia que existe, não só materialmente, mas também aquela energia mais pura, de forma a ser quase espiritual, e fazer com que você consiga manipulá-la, e aí sim armar um domo, vamos dizer um domo, não sei se vocês sabem, um domo seria basicamente uma esfera, e fazer ela girar e também influenciar naquilo que você ou o grupo está ou querendo ou objetivando, perfeito? O exemplo básico para todas as pessoas entender de egrégora, a fé. Como os cristãos normalmente dizem, a fé move montanhas. Mas por que a fé move montanhas? Por que algumas pessoas conseguem o objetivo e outras não? Um exemplo. Por que algumas pessoas com câncer lá, basicamente toda ferrada, conseguem sarar e sobreviver, e outras pessoas que também fizeram a mesma ritualística, que fizeram a mesma prece, não? Vamos dizer que a egrégora e a manipulação, e claro, a recepção da egrégora, ela tem um certo grau de pessoalidade. Ela depende mais daquela pessoa que está para agir ou para receber, do que realmente da própria energia. Qualquer pensamento que seja emanado por um grupo, ele vai gerar, nem que seja uma pequena egrégora. Por exemplo, a desgraça pelada. Desgraça é tão mal vista e tão repetidamente uma condição de medo das pessoas, que se formou uma egrégora extremamente densa, ruim, prejudicial. E você pode ver, se você fala perto de um antigo, ele fica com tanto medo que você sente realmente em perigo. Mas é simples e puramente uma ativação de uma egrégora que existe há milênios, e há várias pessoas sempre estão interferindo e ajudando a aumentar essa egrégora. Essa energia, ela pode ser manipulada conscientemente
conscientemente a gente chama de magia. Não conscientemente a gente chama ou de ação e reação, ou de fé, ou de mentalização. A mentalização ela seria a quase domínio. Eu tento e aí às vezes eu consigo, às vezes não. Mas voltando àquela condição, por que eu disse que depende muito da pessoa na qual vai fazer e a pessoa que vai receber a egrégora? Simples. Os chakras, não sei se todo mundo sabe o que é chakras. Chakras são pontos do corpo humano onde existem certas condições que fazem com que o espírito receba por lá de maneira mais fácil. Seria aqui na genitália, nos joelhos, na planta dos pés e na palma das mãos. Esses são os chakras. Por isso que geralmente quando você vai tomar um passe ou quando você vai emanar um passe, você faz assim. Ou seja, todos os seus chakras estão abertos para ou receber ou dar aquela energia, doar aquela energia. E muitas das vezes aquela energia ela só passa pelo mago, não é a energia dele. Ele só manipula toda a energia que está, aquela egrégora que está em volta dele e passa ela para, no caso, o seu beneficiário. E essa manipulação depende de um certo estudo, um certo nível de profissionalismo, de realmente ter uma experiência. Todo mundo pode chegar. Todo mundo consegue chegar a um nível de manipulação, pelo menos razoável, energética. Já ouviu falar que todo mundo é médium? É isso. Depende de você. Agora, para receber, você depende de estar vibrando com aquela energia. Se você estiver em uma tonalidade diferente, aquela energia vai pegar e vai passar. É igual a onda de rádio. Se não tiver, vamos dizer, plugado na onda certa, vai passar e você não vai nem perceber. E como você faz isso? Normalmente é buscando ter um pensamento de forma serena, de forma equilibrada com aquele ambiente. Estou num ambiente de música pesada, de música alta, de música forte. Tem que se agitar, senão não vai pegar aquela egrégora. Da mesma forma que se você estiver num ambiente calmo, por exemplo, nos templos dos espíritas, você tem que estar calmo, sereno e tranquilo, senão não vai pegar. Essa é a primeira. A segunda é concentração. Você tem que estar, pelo menos, consciente de todo você por completo. Você tem que sentir o seu corpo de maneira total. Lembrar dos dedos, porque normalmente quando você está no dia a dia, você não lembra que você está andando, você não lembra que você tem pé. Você só simplesmente anda, no automático. Mas na hora de você receber essa egrégora, receber esse passe, você tem que tentar se concentrar a ponto de a matéria e o espírito chegar à união perfeita, né? Aquela fusão entre a consciência espiritual e o pensamento material. Você tem que estar sentindo toda a matéria, porque nesse momento você está espiritualmente ligado àquela matéria por completo, e aí sim você estará ligado, o seu espírito está diretamente ligado aos chakras, e aí receberá de maneira eficaz. E claro, para isso fazer efeito, por exemplo, para curar uma doença, você tem que, o seu subconsciente, ele tem que acreditar que você merece ser curado. Por exemplo, se você tiver talvez um trauma que você acha que você não mereça ser curado, é bem provável que o seu subconsciente, não é consciente, é subconsciente, você até quer viver, mas o seu subconsciente, que é aquele que te pune depois que é do desencarne, ele não vai vibrar de maneira... por quê? Porque o subconsciente, ele segue a lei divina, fazer o que deve ser feito, só, de maneira absoluta. Ele não importa se, eu vou sofrer. Ele pensa, eu vou evoluir. Não existe sofrimento. Existe evolução ou não. E o sofrimento seria não evoluir, não dar o melhor de si. Então eu acredito que
todo mundo pegou pelo menos a base da egrégora, certo? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal que está pela internet, alguma dúvida? Eu creio que o silêncio. Ótimo, perfeito. Vamos passar agora, qual que é o segundo assunto? Magia. Magia. Magia, basicamente, de maneira mais simplória, é a utilização da egrégora de maneira consciente e de maneira eficaz. Perfeito? Perfeito. Então agora eu vou passar um pouquinho mais além. Você já ouviu falar das 3 condições de um mestre em magia? Você já ouviu? Já ouvi, mas não lembro. É o bruxo, o mago e o feiticeiro. São as 3 classes. Ah, mas por que existe 3 classes? Por cada classe, ela vamos dizer, Faz uma coisa. todos eles utilizam a magia, basicamente, perfeito? Todos eles são mestres em magia. Não existe um mais poderoso, não existe um menos poderoso. Depende muito da pessoa, da qualificação dela, da evolução que ela se propôs a ter, do estudo que ela teve. Então, cada pessoa é, vamos dizer, a senhora de si mesmo, ou o senhor de si mesmo. Se você for, escolhi ser bruxo, e for dedicado, for uma pessoa que consegue extrair conhecimento de qualquer situação, você vai ser foda. Em contrapartida, o seu colega lá que é bruxo, começou no mesmo tempo, mas ele é mais relaxado, mais tranquilo, não é uma pessoa que se compromete muito, vai ser um bosta de qualquer forma, certo? Independente de bruxo, mago, feiticeiro. A diferença entre eles é o mago, o bruxo e o feiticeiro, cada um deles tem características diferentes na melhor condição de fazer ou executar a egrégora. Por exemplo, o bruxo ele tem uma certa predileção à energia natural, ou seja, ele tem uma afinidade maior com a energia natural, com os espíritos naturais, os espíritos da natureza, por exemplo, caboclo do mato é um deles, gnomos, caiporas e vários outros, dependendo do país que você esteja, cada um tem um certo nome. Já o mago, ele tem uma condição mais voltada para ritualística. Ele consegue ativar essa egrégora, ou ativar a manipulação de maneira mais fácil quando ele faz um ritual no qual ele se conecta com aquilo e a mente dele consegue fluir, certo? Então ele tem como base o ritual, ou a ritualística. Já o feiticeiro é aquele que normalmente nasce com uma certa desenvoltura para ter um contato maior com o sobrenatural, certo? É aquele que geralmente nasce já vendo espírito. Normalmente, o feiticeiro ele é mais sofrido do que o mago e o bruxo, porque você escolhe ser mago, você escolhe ser bruxo, você começa, quando você já tem uma idade para entender, para buscar confrontar seus medos. Normalmente o feiticeiro não. Geralmente ele é desde criança, desde que ele tem plena consciência, envolvido por essa certa, vamos dizer, conexão, certo? Então ele muitas das pessoas suicidam, enlouquecem, acontece, mas talvez porque não escolheu buscar o entendimento, sim, ficou só com medo e esperando aquilo passar, perfeito? Então essas são a base de cada um deles. Claro, existe inúmeras diferenças, mas essa é a base, é o que vocês nesse momento necessitam saber. E qual que é a parte ritualística que vincula o mago, o bruxo e o feiticeiro à magia, à execução? Normalmente é a ligação com o sobrenatural, um espírito, certo? Por quê? Eu posso mexer só com a egrégora? Sim, mas a egrégora funciona
para certos assuntos. Outros assuntos você necessita de um auxílio espiritual, ou nem que seja um espírito, vamos dizer, natural ainda. Um cachorro tem um espírito, um gato tem um espírito, uma árvore tem um espírito. Só que ainda de forma muito retrógrada, pouco evoluída e, claro, eles estão em evolução, assim como nós já tivemos lá. Aí você precisando desse auxílio, você vai começar a fazer um contato com a entidade, que pode ser de grande monta, pequena monta. E aí sim é a definição da alta e da baixa magia. A baixa magia basicamente é a magia que está voltada para estudo e domínio, claro, em relação com a energia, a egrégora mais material, mais densa, mais, vamos dizer, desse plano. E claro, a baixa magia então é menos poderosa que a alta magia. Nada a ver. Depende do que você vai fazer. Eu quero dinheiro. A baixa magia é fenomenal para isso. A alta magia, vamos dizer, a entidade que vir para te responder vai ficar puta contigo. Pô, você me chamou por conta de papel? Vê se eu tô trabalhando para ti, ou você trabalhando para mim. É isso. Por isso que é bom, a primeira coisa, para você começar a mexer com a invocação, ou com a evocação, que é uma diferença, invocação é chamar para conexão, ou seja, chamar para ser incorporado ou incorporado. A evocação é chamar para perto, chamar para ter um tape, um TED, uma conversa ou uma relação, certo? Você estudando e sabendo o que cada uma dessas duas magias elas têm, vamos dizer, de especialidade, você teria já uma base para poder escolher qual usar. E é claro, geralmente uma pessoa ela não é boa nas duas. Ela tem que saber as duas, porque ela pode precisar de uma situação de bicho pegando. Mas você também tem que estudar e saber qual é a sua afinidade, se é a baixa ou a alta. Aí vamos começar com a baixa magia. A baixa magia hoje, ela, pelo menos nós que estamos no Brasil, América do Sul, nós temos um contato maior com a Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda. A Quimbanda, na verdade, ela começou a ser bem difundida agora, com o aumento maciço dos luciferianos e dos satanistas. Porque a Quimbanda, ela mexe com no caso, as entidades, os Exus mais densos, que são já serventes da esquerda. Por quê? Porque normalmente, até um certo nível, só existe aquele estudo da direita. Depois que você passa pela esquerda e depois você escolhe qual que você tem mais afinidade. Perfeito? Esses Exus, eles já estão um pouco mais na frente. E o que acontece quando você está um pouco mais na frente? É mais poderoso. Sim, isso é óbvio. Mas eles são mais diretos. Eles não têm muito mimimi. Eles não têm muita, vamos dizer, o jogo de cavaleiro. Se você, às vezes, dá uma brincadeirinha com ele, já quer, e você pode ter certeza, ele consegue fazer. Talvez até, um exemplo, até um espírito que esteve aqui com nós e desencarnou, ele te causa problema. Agora imagina isso, que já está bem na frente. Bota para fuder que é uma beleza. E mais, outra característica, geralmente esse Exu da baixa magia, ele está em um cargo de, vamos dizer, gerência. Não é o comandante, mas é um cargo de gerência. Ou seja, ele tem já, existe a legião, por exemplo, vou dar aí, Exu Caveira, na Quimbanda, né, seria o João Caveira, Exu João Caveira. O Exu João Caveira é um Exu só, certo? Como é que ele vai vir então em 10 terreiros que está no mesmo tempo? É aquela mesma condição que nós temos aqui na Ordem do Caos. Existe um e outros que representam esse um.
No caso da Legião o João Caveira, que seria o original, o cara que deu o nome a esta Legião. Aqui ele tem gerências, aqui são comandantes, e seus comandantes têm vários comandados, vários soldados. Esses soldados, eles pertencem a que falange? A do João Caveira. Então, quando ele chega, ele se apresenta: sou o Exu João Caveira. Assim como, por exemplo, o grão-mestre, ele deve se apresentar como representante de luz. Naquele momento que ele está na utilização do poder, da utilização do cargo, da função, ele deve ser o representante de Lúcifer. Ou seja, naquele momento, se você ofende, você estaria ofendendo não só a ele, como a Lúcifer. Por isso que às vezes não passa batido nada quando está em uma situação dessas. Por quê? Porque não por conta de mim. Eu estou cagando às vezes, uma brincadeira, o cara é meu amigo, já tem muito tempo. Mas e o pai? E aí? O cara já está, ele não brincou só comigo, ele brincou com, no fim das contas, tudo. E aí não é talvez uma situação na qual se deixe passar batido. Perfeito? Esses Exus da Quimbanda, eles são gerência, ou seja, mais evoluídos, mais bem preparados, mais poderosos e com um saco mais curto. E os seus Exus comandados, eles trabalham também na baixa magia, mas geralmente são os Exus de qualquer terreiro, os terreiros de Umbanda, de Candomblé comuns. Perfeito? Esses Exus normalmente já são mais evoluídos do que a média da humanidade aqui. Por isso que eles já não têm que ficar encarnando tão rápido, tantas vezes, certo? Já o seu cabeça, ele normalmente já não encarna mais, pelo menos não nesse planeta, nesse plano, certo? E aquele Exu, João Caveira, aquele João Caveira já está em nível de ser chamado de uma entidade, pelo menos de baixa monta, mais uma entidade. E olha, a humanidade está mais perto evolutivamente de uma formiga do que de uma entidade de baixa monta. Mas então eu sou um bosta. Sim, você é um bosta. Mas pensando por outro lado, a formiga é mais bosta que você. Então, você já está numa posição. Vamos lá, né? Não dá para você também meter o peito e falar: mas eu sou 10 vezes mais do que a formiga. Tá, mas tem gente mais no alto. Então, sempre lembra de, o ego é bom? É bom. Mas o ego tem que ser tratado de maneira que te proporcione, vamos dizer, um prazer, mas também não te deixa ficar um caboclo soberbo e aí tomar no rabo depois. Certo? Essa é a hierarquia normalmente da baixa magia. E aquela que andava com o Chico Xavier, o Emanuel? O Emanuel já é entre vamos dizer, um tenente, um gerente e uma... Tá acima dele? Acima de um gerente, mas ainda assim abaixo de uma entidade de baixa monta. Ou seja... E a gente não pode viver com um desses, igual o Chico Xavier vivia? É aquele negócio, né, mano? Por exemplo, o cristão tem muito de falar assim: meu Deus, não preocupa não, meu Deus vai resolver. Imagine só se você, mosquito, tivesse a oportunidade de ter um Deus por conta de você. Só mosquito, fez cagada, né, malandro? Vai ser punido. Lá, o mosquito acertou, tá de parabéns. O mosquito tá precisando de ajuda, eu vou lá ajudar ele. Cara, na boa, mano. Você acha que os deuses vão perder o tempo deles? Tem tanta coisa para eles fazer, muito mais importantes e que dependem, que vai gerar uma consequência muito mais foda. Você acha que ele vai largar isso para ficar tomando conta do mosquito? Não. Da mesma forma dessas entidades, cara. Não, mas eu falo por que eles ficavam com o Chico Xavier. Por quê? Por que ele ficava com o Chico Xavier? Porque ele veio fazer a função, fazer o que deve ser feito. Fez? Pronto, vou seguir. Por que o Chico Xavier recebia aquela condição? Primeiro, porque ele estava preparado. Depois, porque ele merecia. E depois, porque existia a necessidade. Certo? Acontece só por conta dessas condições. Fazer o que deve ser feito.
Se ele tivesse, vamos dizer, se aquilo fosse um fardo mais pesado que ele conseguisse aguentar, não teria vindo apresentado-se para ele, certo? Se ele também não tivesse merecido aquela presença, também não tinha se apresentado. E depois, se aquela situação não necessitava desse contato, não haveria o contato, certo? Então, o Chico Xavier, cara, primeiro, ele fez por onde, certo? Ele mereceu. Ele foi um cara que teve, vamos dizer, trabalhou ou nessa vida dele, ou em vidas anteriores, a ponto de se preparar para aquele momento, certo? Outra situação, estava dentro dos seus limites, perfeito? E aquela situação também necessitava daquele, vamos dizer, daquele aconselhamento, basicamente ele se mostrou e mostrou também algumas interpretações diferentes daquelas que os espíritas haviam tomando dos dizeres do Allan Kardec, certo? Então ele deu basicamente ele foi assim, de forma simplória, um Jesus, ele pegou aquela interpretação e deu aquela limpada daquelas merdas que o povo ia acrescentando, inventando, e deu aquele ajuste, aquilo que precisava, aquele toque final. E claro, começou a imbuir na mente das pessoas que o mundo espiritual realmente existe, certo? Foi uma propaganda também. A partir daquele momento, o espiritismo ele triplicou, quadruplicou, virou coisa de louco, certo? Antes disso, todo mundo morria de cagaça, de medo do espírita, do espiritismo, de ir no centro espírita. Tinha gente que não passava nem na porta. Depois que ele veio e mostrou como é que é o negócio, tirou o preconceito, o conceito retrógrado da cabeça das pessoas, a aceitação foi muito diferente do que aquilo que achavam ou que os chefes religiosos das religiões escravagistas faziam com que o povo acreditasse que é aquilo. Vou dar um exemplo: magia, bruxaria, paganismo. A Igreja Católica, na época da Santa Inquisição, na época da 1400, 1300 ou um pouquinho antes, de 1000 para cá, eles começaram a fazer eles mesmos grimórios, inventando rituais grotescos, pesados, nojentos, totalmente, vamos dizer, isso, um negócio que realmente seria um atentado, seria uma coisa que quando a pessoa olhasse, ele ia falar: puta, mas esses caras é louco, esses caras é uns merda, esses caras, que isso? Pra quê? Simples e puramente para tirar da ideia das pessoas, dos católicos, dos cristãos, de tentarem conciliar ou às vezes passarem do lado de lá. Simples e puramente, vamos dizer, tirar a patente de Deus de Lúcifer, que sequer tem uma condição de você ligar ele com o tal Satiel ou Samael. Na Bíblia não tem qualquer condição dessa. A Bíblia, pelo menos antes da edição, né? Não tem então, nenhuma ligação. Fala-se de Lúcifer uma vez. Na época, vamos dizer, na hora que Deus ou ele pede ou ele faz a luz, ele fala: faça-se a luz. Para mim, ele estava pedindo para alguém fazer, senão ele só faria luz. Ou que eu crio a luz. Quando você fala faça-se, parece que eu estou pedindo para alguém, mandando alguém fazer, certo? Então, é a minha interpretação. Só coloquei ela no meio aí para dar uma temperada. Não tem qualquer relação de Satiel com Lúcifer, mas a Igreja Católica fez ter. Por quê? Porque Lúcifer era um deus extremamente famoso, 1200 até 1500. E tinha muita gente que cultuava os dois, Javé e Lúcifer, certo? E o que a Igreja Católica queria naquele momento atingir? O controle, o poder. Eles queriam simples e puramente o poder. Como conseguiram e tiveram esse poder até o século da Iluminação, os franceses, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, onde dissipou o Estado e a Igreja separando. Ou seja, tirou o poder, pelo menos de administração, de agir como Estado.
o legislador da mão da igreja e colocou na mão de ou reis, dependendo dos países, ou da forma democrática, como foi o caso da França. Nesse momento a igreja perdeu todo e completamente o poder de controlar a vida. Ele só podia mais controlar a mente. Ou seja, com lavagem cerebral, com doutrinação, certo? E, claro, eles vieram aperfeiçoando isso. Hoje, dependendo do culto que você vai aí, meu amigo, você sai de lá ou achando que você tem um demônio no seu corpo, ou achando que você é um cara privilegiado, que você é um anjo que veio cá encarnar só para ajudar as pessoas. Depende do bom humor do pastor. Ou do doutrinador, no caso. Certo? No fim das contas, essa visão da magia, ela é uma coisa verdadeira? Não. Mas ela gerou resultados que se tornaram praticamente a verdade real, pelo menos na cabeça de geral. Por exemplo, o sacrifício de criança. Quem nunca ouviu isso? Ai, luciferiano sacrifica criança. Uma das leis satânicas ou luciferianas é, enquanto a criança ela não atinge pelo menos a consciência completa, você tem a obrigação de protegê-lo e, vamos dizer, manter a condição básica da sobrevivência dele em qualquer situação, mesmo que falte para você. Onde que, vamos dizer, uma religião que mataria uma criança recém-nascida teria uma lei dessa? Não teria. Outra coisa, a alta magia não mexe com o sacrifício de animal. Mas em contrapartida, se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Igreja Católica até esses dias fazia o sacrifício. Os judeus faziam até esses dias o sacrifício. Eu esqueço o que eu fazia e vou lá jogar para cima das costas dos caras que não faz. É bonito, lindo. E dá uma, vamos dizer, dá um resultado bacana, viu? Porque sai na rua falando que você é luciferiano pra você ver. Tem gente que vai esconder no bueiro para não comer doce. Em contrapartida, quem fala mal da vida dos outros, quem tenta interferir em toda situação, mesmo quando não é chamado, quem adora fofocar da vida da filha da vizinha, o luciferiano não perde tempo com isso, não. Vamos dizer, eu prefiro ser o pecador nesse caso. Esse negócio de ser santo não é bom, não. Então, a magia, como as pessoas têm a visão, ela é totalmente distorcida, ela não é a realidade. E claro, quando a gente tem um exemplo assim, que não denigra a imagem, exagera. Harry Potter, você pegar uma varinha lá e sair soltando raio até da bunda. Não é assim também, certo? A magia ela é muito mais silenciosa, por isso ela é tão perigosa, certo? Porque se fosse o raio, você viu se saiu. E se saiu, você vai lá e busca alguém. Saiu, eu não sei o que eu fiz, não. Aí você busca alguém que sabe. Agora a magia não é assim. A magia é silenciosa. Ela deixa rastro? Sim. Se for um mestre, ele vai saber identificar que tem alguma coisa errada. Talvez ele não consiga saber qual é diretamente aquilo que saiu errado. Mas ele pelo menos sabe que alguma coisa está errada. Mas, o barriga verde, o sapão, não. E aí é o que dá muito problema. Por exemplo, já ouviu falar do jogo Ouija, jogo do copo? E dá uma merda aquilo lá. Por quê? Porque basicamente aquilo lá é você com um grupinho, ou seja, muitas pessoas, pensando de forma igual, querendo fazer contato com o outro lado e emanando a mesma energia, você faz um ritual que é algumas orações, algumas evocações e, meu amigo, se todo mundo estiver concentrado levando a sério essa porra, vai fazer essa ligação. E aí? Mas então todo mundo consegue, tá? Mas você sabe quem que você está chamando? Você sabe aonde que você está fazendo essa ligação? Porque existem vários níveis inferiores nas quais os espíritos são muito menos educados, muito menos, vamos dizer, têm ações muito menos refinadas do que a nossa,
Existem altas cúpulas onde seria energia basicamente perfeita que iria vir. Perfeita demais também estraga, viu? Machuca a matéria. Então, meu amigo, ele não sabe onde que ele está mirando. Ele só está mirando, ele só está atirando. E aí é onde que acontece de dar merda. Porque, tá, 10, 15, 20% das vezes, abre essa ligação com o nosso lar. Tá, ali tá tranquilo, ali tá de boa. Não vai ter nenhum espírito, às vezes, agressivo, nenhum espírito animalesco ainda, por exemplo, um lobo. Nossa, vai dar merda. Ou, às vezes, um espírito que sai, que deu as costas à direita e à esquerda. Porque existem espíritos rebeldes. Espíritos que se acham já tão evoluídos e tão bons que eles querem montar vamos dizer, uma terceira via, e eles peitam a direita e a esquerda, porque elas são as únicas que podem, por quê? Porque são as únicas legítimas, e aí acha que começa a angariar seguidor, e começa a alimentar de energia, porque aí os deuses param de fornecer energia para ele precisa de energia. Imagina se... Aí eles aproveitam e vem. Não, se abrir com ele lá vai ser lindo, né? Porque ele já está querendo energia, se ainda abre um canal com ele, vai vir até correndo. E aí, agora eu tô sendo perseguido, tô sonhando. Uai, cara, achou o quê? Era só você bater um 0800 lá e ia vir tudo bonitinho, perfeitinho, assim, facinho desse jeito? Se fosse fácil a vida, meu amigo, todo mundo era rico, todo mundo era bonito, todo mundo era feliz, todo mundo tinha um 38. Mas não é não. Então, tirando desta base de que a vida precisa de uma ação, de uma preparação, de, vamos dizer, um foco, assim é a magia, certo? Então não vai lá aventurar, não. Aventura é bom quando você sabe pelo menos o que você está fazendo, quais são os riscos calculados, porque esse tipo de aventura aí, meu amigo, pode dar uma merda que não só para essa vida, pode dar uma merda para a roda, ou às vezes até para sempre, o espírito é para sempre, certo? Agora a alta magia. A alta magia basicamente vamos dizer, o contraponto, não o oposto, o contraponto, talvez o complemento da baixa magia. É uma manifestação, uma reunião e, claro, um domínio de energia mais voltada para o lado espiritual, para o lado fundamental e emblemático do espírito. Ou seja, seria você pegar uma energia emanada diretamente do espírito, sem passar por qualquer matéria, e utilizar ela para algo. O que seria, vamos dizer, o campo mais propício para a alta magia? Para você trabalhar com espírito, talvez você às vezes quer, eu quero dar um corretivo naquele espírito. Com magia material você não vai conseguir, a não ser que ele tenha o perispírito ainda pregado a ele. Aí eu preciso de um conhecimento, de buscar talvez um contato com a luz, né? Com um engrandecimento intelectual. A alta magia é perfeita para isso. Aí eu preciso de talvez uma energia maior para me fazer um certo tipo de trabalho. A alta magia é perfeita para isso. Eu preciso de... não vou entrar muito dentro do mérito, porque às vezes a gente passa e fala alguma coisa que não é a hora. Mas é basicamente isso. É uma magia voltada mais para condições voltadas ao engrandecimento do espírito. Então cura. Não, cura é material, você está curando um pouco. Agora, se for um leve enlouquecimento do espírito, aí sim é alta magia. Que pode gerar também. Alguns problemas psicológicos, alguns são atenuados ou são iniciados por causa de uma certa distúrbio do espírito. Vício. Não. O vício é material. O vício é o seguinte, você sabe, o vício é você estar submetido a um prazer, certo? O certo é você dominar o prazer. O vício é o contrário, o prazer te dominando. Por exemplo, você necessita de um certo tipo de coisas para te dar aquela mesma sensação? Não necessariamente.
Mas aquela coisa que tem um certo químico que te faz emanar, por exemplo, hemoglobina, vai emanar, como que chama? Serotonina. Dopamina. Isso vai te gerar uma certa dependência. Por quê? Porque a matéria vai sempre querer aquela mesma sensação, certo? Agora, se você conseguir ter controle absoluto e, claro, uma ligação absoluta com o seu corpo, você consegue manipular, liberar esse mesmo, vamos dizer, essa mesma sensação sem usar, sem um gatilho. A matéria é simplesmente um gatilho. Um químico te faz a sua célula liberar aquilo, a adrenalina, mas existe a forma de você fazer isso só pensando, só emanando, certo? Claro, não tá ainda próximo não, isso não é uma coisa tão fácil. Eu acredito que a base, eu acho que o que hoje nós podíamos falar, nós falamos. Existe alguma dúvida entre vocês, com vocês ou por vocês? Eu poderia botar, não na minha opinião, certo? sobre a egrégora que tu falou. Sim, senhor. Perfeitamente. E eu, como eu hoje eu sou mestre de Quimbanda, eu sou feito. A egrégora que funciona é a bruxaria. Tem um bruxo, tem um mago, feiticeiro. A baixa magia, o que eu aprendi, a baixa magia, quando tu vai fazer, essa baixa magia parte pro lado do feiticeiro, porque o feiticeiro ele evoca espíritos, geralmente espíritos de grau baixo. Umas coisas material, essas coisas. Sempre daí é feito, quando se incorpora, vamos supor, o Exu na Quimbanda, tu vai fazer sempre a baixa magia. Vai ter ele que vai controlar onde tu vai e onde tu não vai. E a alta magia, é bem como tu falou, ela se torna perigosa porque daí ela entra na parte do mago, o mago ele manipula as energias da pessoa que estão ali naquela corrente, aquela energia que vai fazer aquela situação. E tu fazendo aquilo ali, tu pode ter uma cobrança séria, porque daí tu já está dizendo, não está tendo um espírito, vamos supor, um Exu, para controlar a situação, tu começa a ultrapassar o limite, é onde tu se perde, que a alta magia é perigosa. Então a baixa magia, tu pode olhar, tu repara em YouTube, que tu vai ver muitos falando, que os quimandeiros eles fazem baixa magia, a magia do mal, e que nós fizemos a alta magia. Não. O quimbandeiro, ele é o verdadeiro, ele é o mais racional. Por quê? Porque quando ele vai fazer qualquer parte que parte do lado do Exu mesmo, ele vai lá e ele deixa que o Exu vem e o Exu que faz, para não ter vestígio para ninguém. Não é nada de magia do mal. Agora, a alta magia é tudo aquilo que tu faz sem a intercessão tipo de um espírito encarnado, um espírito incorporado. É o próprio ser humano que vai fazer aquilo ali, vai fazer uma oração, ele vai emanar aquela energia ali. Isso é a alta magia. Aí é onde, a bruxaria, porque isso aí eu aprendi essas três egrégoras aí, a bruxaria, se for partir ela para o dia de hoje, a verdadeira bruxaria é na verdadeira Umbanda. Porque a bruxaria, ela manipula os elementos, as ervas, nada de sacrifício animal. Na bruxaria mesmo não existe isso aí. A bruxaria de verdade. Quando parte para a bruxaria de sacrifício, é invenção da cabeça do ser humano. Invenção dos cristãos. A bruxaria, ela entra na verdadeira Umbanda. A verdadeira Umbanda é isso, é um remédio à base de erva, é um benzimento contra doença, essas coisas, ela lida direto aí. O mago, tu pode ver, quem mais se perde com a magia são os magos. Quem tem tendência a ser um mago, porque a maioria fica louco, se perde porque eles sim, que são aqueles que têm o dom de fazer a alta magia, sem a necessidade de um espírito incorporado. É onde eles se perdem. E o feiticeiro é aquele que ele vai sempre tender mais para o lado da baixa. Por quê? Porque
porque ele evoca, ele lida com energia de baixa, com seres, nós falamos, nós chamamos no nosso culto, são eguns, os desencarnados, que também trabalham com essas coisas, eles são usados para isso. Aí, aonde é usado o Exu ele tem total domínio sobre um egum. Então, nada melhor do que o Exu mesmo fazer isso. No caso de pegar aquele egum e botar ele a trabalhar para aquilo ali, para aquele fim. Porque ele domina, ele tem autoridade, o ser humano não tem. Não dá para ter uma alta magia mexendo com seres, com espíritos de terra, espíritos desencarnados. Não tem como fazer, porque ninguém vai conseguir, porque vai se ferrar tudo. Tu entendesse? Porque no meio de uma corrente daquela ali vai ter aquele ser humano que não está com um bom pensamento no que tem que ser. Não, está diferente. É ali que começa tudo a desandar. Então, o que hoje eu aprendi sobre luciferianismo, o verdadeiro luciferiano é aquele que tem o domínio da egrégora toda. Os três. Ele sabe como manipular todas elas. Tanto da bruxaria até a feitiçaria. Não, e é muito necessário você ter pelo menos a base das três. Até porque tem certas situações nas quais você às vezes vai ou usa ou se lasca. E aí, se você não tem pelo menos a base, claro, por exemplo, questão de conhecimento sobre baixa magia, eu não tenho tanta. O nosso irmão aí basicamente foi formado nessa condição desde sempre. Por isso que ali a explicação dele de baixa magia, espero que todo mundo tenha ouvido e assimilado. É aquilo. Com a experiência e uma profundidade fenomenal. Agora, aí depende muito daquela... simplesmente como jogar futebol. Quando você entra em campo, você vai no meio de campo. Você vê que ali você fica deslocado. Você vai na zaga, você vê que ali você não gosta. Você vai para o ataque, ali você está lindo, você está, vamos dizer, em casa. Você simplesmente sabe que você é atacante, certo? É isso. Magia você começa, você estuda tudo, tem a base de todas. Aquela que mais te prender, aquela que mais te aflorar, é aquela que mais você tem mais facilidade, essa é aquela que você tem que aprofundar e, vamos dizer, se tornar realmente um mestre naquilo, certo? Eu creio que já pode desligar mesmo.